Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Bom, a gente vai resolver as questões de lógica da prova do Cefet, RJ 2024, concurso feito pela Banca Selecom. A primeira questão da prova de lógica, muito simples, né? É a questão que a gente considera aí de graça. O pessoal ficou animado quando viu essa questão, principalmente quem é do rock and roll, né? Questão aí muito interessante, vamos lê-la. Sepultura é uma banda muito boa e Angra é uma banda superestimada. Bom, primeira coisa na questão de lógica é valorizar aí a cultura de quem fez a questão, né? Brincadeiras à parte, ele fala que Sepultura é uma banda muito boa e usa o conectivo E aqui, né? Angra é uma banda superestimada, né? A negação lógica da afirmação de Adriano é a seguinte proposição. Bom, para a gente poder resolver esse tipo de questão, é bom sempre a gente dar uma revisada, né, nos nossos conhecimentos de lógica. E uma coisa que eu gosto de pensar quando eu vou estudar lógica, né, eu gosto de fazer um link com uma disciplina que eu estudei lá quando eu estava fazendo a minha graduação em engenharia elétrica, uma disciplina chamada circuitos lógicos. Na disciplina de circuitos lógicos, o que a gente via lá, né, basicamente, como que o computador ele fazia a lógica dele lá, fazia funcionar os seus programas, enfim, como que um processador de computador basicamente pensa, né, como que a gente consegue fazer uma máquina raciocinar, né, fazer cálculos. Basicamente isso é possível por conta de uma linguagem de computação que a gente conhece, né, até quem não é da área já ouviu falar, da linguagem binária. Bom, a linguagem binária, não vou aprofundar tanto, isso talvez fique para vídeos futuros, né, para quem se interessar, mas basicamente a gente está falando aqui de zeros ou uns. Imagina que a gente quer ter a nossa matemática toda expressa em dois símbolos, 1 e 0. Seria a forma mais simples da gente poder escrever aí os nossos números. E um cara chamado Boole, a lógica de Boole, que a gente basicamente estuda aí, né, as afirmações, as sentenças lógicas, uma coisa interessante que ele fez foi associar, né? Sempre que a gente tiver o zero, a gente tem uma afirmação falsa. E sempre que a gente tenha o 1, a gente tem uma afirmação que seria verdadeira. Quando a gente faz isso aqui, a gente consegue entender toda a nossa lógica, né, que você precisa aprender aí para passar no seu concurso, garantir a sua vaga, em termos de zeros e uns. Agora fica muito mais simples, porque você não precisa decorar nenhuma tabela verdade. Vem comigo que eu vou te mostrar. Imagine que você tem uma proposição P, uma proposição Q, né? Normalmente usa P e Q minúsculos, mas não vou seguir nenhum livro aqui agora, nesse momento. Você tem algumas compostas que você, teoricamente, teria que decorar, porque sempre cai em prova, né? Você teria o P e Q, você teria o P ou Q, se P, então Q, e P se somente se Q. Quem ainda não estudou isso daqui pode ficar preocupado com essas nomenclaturas, símbolos e o que eu tô falando, mas não precisa se preocupar, a gente chega lá, tá? Eu vou explicar para vocês aqui de forma simples, que você não precisa aí ter tantos esforços para compreender, porque a gente vai trazer isso aqui para uma linguagem matemática, e aí não precisa decorar, olha só. Bom, uma afirmação P, ela pode ser classificada como verdadeira ou falsa, né? A gente coloca o par de V e par de F assim, porque a gente só tem duas afirmações e é uma convenção. Eu te aconselho a fazer dessa forma. E a segunda você coloca VF, VF. Não tem que ter nenhuma crítica aqui, é só uma convenção mesmo. Você pode fazer de outro jeito, mas convenientemente assim fica melhor. Então, o que a gente combinou lá em cima, né? Aonde for V você coloca 1 e aonde for F você coloca 0. Então vamos lá, V é 1, F é 0. V é 1, F é 0. Agora vamos lá. Aonde tiver o E, você troca por multiplicação. Vai virar o vezes. Aonde for o ou, você troca por soma. E esses aqui a gente faz depois, tá? Então a gente tem o quê? P vezes Q. P vale 1, Q vale 1. 1 vezes 1 não é 1? Então vai ser 1. 1 vezes 1 é 1. Tá? Vamos colocar a expressão aqui que fica mais interessante, ó. 1 vezes 1, né? É 1, e 1 a gente falou que é V. Então aqui é V. 1 vezes 0. 1 vezes 0 é 0, que a gente combinou que é F. 0 vezes 1, por conta da propriedade, né, de que a ordem dos fatores não altera o produto. Então 0 vezes 1 também vai ser 0, que vai ser o F. 0 vezes 0. Bom, 0 vezes 0 não tem nenhuma dúvida, né? Vai ser 0, então é F. Tá vendo que a gente constrói a tabela verdade aqui, da composta aqui por multiplicação, né, o E, lógico, muito facilmente, só analisando 1 e 0? Então, a vantagem de você raciocinar o que você está fazendo
é que no longo prazo você não precisa se preocupar em ter que memorizar tabela nenhuma. Você sabe que o E é vezes? Beleza. Então faz 1 vezes 1 e 1 vezes 0 e 0 vezes 0 que você chega na resposta. Então você pode perder um pouco de tempo aqui vendo esse vídeo, você acha que está perdendo tempo raciocinando, na verdade você está ganhando muito tempo. Porque quando você estiver lá na frente, tendo que estudar direito, tendo que estudar informática, tendo que estudar gramática, né? Que você vai ter que decorar coisas, você libera espaço da sua memória no raciocínio lógico e na matemática. Por quê? Porque você não decora nada. Eu nunca decoro. E eu sempre sei resolver uma questão de lógica e matemática. Por conta de raciocínio, né? Então vamos lá. O ou a gente combinou que vai ser mais. Então tá. 1 mais 1, você vai falar para mim que é 2, né? E eu vou te falar que você está errado, não é 2. Lembra? Na linguagem binária, a gente só tem 0 e 1. O 0 como um sinal, por exemplo, de um circuito. Imagina aí, ó, na sua cabeça. Processador de um computador. Ele só entende 1 e 0. Por quê? Porque 1 é quando tem energia nele, num terminal. Vou fazer até um desenho aqui para te ajudar, ó, CPU. Tem vários terminais, se você abrir o seu computador aí, seu notebook, você vai ver. O processador ele tem várias perninhas aqui. São terminais onde vai vir a corrente elétrica, vou chamar de I. Então, quando a corrente elétrica chega no terminal, ele entende que é 1, né? Tá ligado. Quando a corrente não tá nos outros terminais, ele entende que é 0. E a partir desse 1 e 0 aqui, ele faz frases, somas, ele faz tudo que uma mente humana faz. E joga aqui na saída o valor para você. Sei lá, se for 1000, fiz aqui a conta rapidamente, vai ser 15. Se você não entendeu isso aqui, eu posso gravar um vídeo para você depois sobre isso aqui. Mas enfim, ele trabalha só com 1 e 0 e na saída a gente tem uma lógica para transformar nos outros números e outras letras e frases, né? Então é isso. O ou, que é a soma, a gente vai somar 1 mais 1. Você vai ficar tentado a falar que é o 2, mas não é 2, só tem 1 e 0. Então, convenhou-se que 2 é um sinal ativo, né? O 2 está acima de 1, então vai estar ligado. Então, a gente vai chamar de 1 mais 1, a gente vai chamar de 1, né? Mais pra frente a gente pode detalhar mais o porquê disso aqui. Mas eu acredito que por enquanto seja suficiente. Você concorda comigo que vai ser verdadeiro, né? Então, 1 mais 0, a gente sabe que é 1, verdadeiro. 0 mais 1, a ordem dos fatores não vai alterar a soma, verdadeiro. E 0 mais 0, né? Convenhamos, né? Aqui não tem muito o que fazer, vai ser falso. Bom, então a gente já tem aqui as duas tabelas do E e do OU, né? Sem decorar. Bom, o se então, a gente precisa analisar uma situação muito interessante, que seria o seguinte. Essa aqui a gente não vai usar matemática, a gente vai usar realmente a lógica de afirmações. Pensa comigo, você está na sua casa jogando videogame, a sua mãe vai sair pro trabalho e ela vai falar assim pra você: Pedrinho, quando você sair, leva o guarda-chuva, tá, meu filho? Porque vai chover hoje. E aí você vira pra sua mãe e fala assim: mãe, se chover, eu levo o guarda-chuva. Tem um então escondido ali, né? Se chover, então eu levo o guarda-chuva. A sua mãe vai chegar do trabalho e vai ver você lá. E ela vai te perguntar: você levou o guarda-chuva? Qual a única forma do Pedrinho, né, de você ter mentido no caso? Tem que ter chovido e ele não pode ter levado o guarda-chuva, você concorda comigo? Porque todas as outras são verdadeiras, ele não mentiu, ele falou que se chover, ele leva, né? Então tem que ter chovido e ele não pode ter levado, é a única forma dele ter falado a mentira. Então, quando que vai ser mentira? Ó, imagina que choveu, né? Se choveu, então leva o guarda-chuva. Guarda-chuva, vou chamar de CG. Tem que ter chovido, então tem que ser verdade na primeira. E na segunda tem que ser falso. Não pode ter levado o guarda-chuva. É a única forma de ser falso. Todas as outras são verdadeiras. Ó, vamos lá. Nessa primeira aqui. Choveu e levou o guarda-chuva. Beleza? Era isso que ele tinha prometido. Choveu, ele não levou o guarda-chuva. Foi contra o que ele tinha falado. Não choveu. Nenhum dos casos choveu. Ele pode ter levado ou pode não ter levado. Isso não vai invalidar a afirmação de que se chover ele levou, né? Se negou a primeira, não importa a segunda, já vai dar verdade, tá? E o se somente se? Esse símbolo aqui é uma bicondicional. A gente precisa ter ambas para acontecer. Como que funciona o se somente se? A lógica do se somente se é muito semelhante do se então. É mais fácil da gente analisar pensando, né, em frases, né, coisas do dia a dia que a gente usa a lógica e nem percebe. Quer ver? Se eu falar para você assim, ó, só serei feliz, só serei feliz se somente se passar no concurso. Beleza, tá? Então vamos analisar.
Verdadeiro na primeira. Eu sou feliz. Afirmei a primeira. A segunda, passei no concurso. Bom, eu falei que eu só vou ser feliz se eu passar no concurso. Se e somente se eu passar. Então, se eu passei e se eu sou feliz, verdadeiro, né? Bom, sou feliz, mas eu não passei no concurso. Você tá mentindo. Se você não passou no concurso, não tem como você tá feliz, né? Não é o se e somente passou? Então, beleza. Não sou feliz. Tem como eu ter passado no concurso? Não. Por quê? Você só é feliz se você passar. Então, você não é feliz, você não pode ter passado. Então, deu falso. Não sou feliz, não passei no concurso. É verdade. Se você não passou no concurso, não tem como você estar feliz. Então, olha que interessante. O se somente se, uma forma fácil de você lembrar é quando os dois forem iguais, ó, VV vai dar V. FF vai dar V. Então, quando for diferente um do outro, vai dar falso. Bom, e uma coisa interessante que a gente pode fazer agora, né, é o que vai resolver 99% das questões de lógica que vão aparecer no seu concurso, é fazer a negação dessas proposições básicas que a gente viu em alguns minutos anteriores, tá? Então vamos lá. Você tem P, você tem Q, você pode fazer as afirmações, né? P e Q, P ou que, se P, então que, P, se somente se que. Como que a gente vai fazer as negações, né? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente tem várias formas de fazer isso. A forma que eu acho, assim, mais tranquila, né, é reescrever aqui o que a gente já tinha conveniado, tá? Uma forma aqui da gente fazer mais rápido, né? É, com o tempo vocês vão memorizar, né? A gente lembra que é multiplicação, e a multiplicação vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiro, falso em todo o resto. Essa aqui é a soma, né? A soma vai ser verdadeiro quando pelo menos um deles for verdadeiro. Então, isso vai ser verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Se então o primeiro verdadeiro e o segundo falso vai ser falso e o resto verdadeiro. P, se somente se que vai ser verdadeiro quando forem iguais, VV, FF, e o resto vai ser falso. Como que a gente faz a negação lógica das proposições? A negação vai ser o quê? Inverter a lógica individual de cada proposição. Então, se a gente tinha aqui como V, esse aqui vai virar F. Onde é F vai virar V. Aonde é V vai virar F, e onde é F vai virar V. Aonde é V vira F, onde é V vira F, F vira V. Essas são as negações. É basicamente isso que você precisa saber. Então, para a gente resolver o nosso problema, vamos voltar lá no enunciado. Depois que você fez o seu raciocínio, você volta no enunciado e confere o que ele está pedindo. Sepultura é uma banda muito boa. E presta atenção no conectivo, destaca ele, faz uma estrela, um símbolo nele, para você lembrar. A gente está falando da proposição E. A gente sempre escreve de forma resumida, porque na prova você tem pouco papel. Então, Sepultura vai ser o S. É uma banda muito boa? Então, você põe banda muito boa, BMB. E Angra é uma banda superestimada. Então, bota desse jeito, BSE. E o E, você sabe, né, que o símbolo do E na verdade, é o acento do vovô. Então, essa é a nossa proposição lógica. Ele quer negar isso. Negar é um tio. Negação, o símbolo da negação é um tio. Então, ele vai negar essa composta. Como que fica a negação da composta? Vamos olhar lá embaixo no que a gente fez até então. A negação é isso que está em vermelho aqui, ó. FVVV. O que a gente fez aqui? A gente não negou cada uma individualmente? Então, vamos fazer o seguinte. Sepultura, banda muito boa, e Angra, banda superestimada. Quando a gente faz uma negação de uma proposição, o que a gente está fazendo? A gente nega ambas, nega Sepultura, uma banda muito boa, nega o conector, muito importante essa parte, muita gente erra porque esquece de negar o conector. Qual que é a negação do conector E? O ou. Angra é uma banda superestimada. Negação de Angra, banda superestimada. Essa é a forma que eu acho mais precisa de você fazer sem cometer um erro, tá? Então, beleza. Negou a primeira. Sepultura é uma banda muito boa. Então, Sepultura não é uma banda muito boa. Sepultura não é banda muito boa. Ou Angra não é banda superestimada. É isso aqui que você vai achar nas suas alternativas lá. Então, vamos dar uma olhada? Sepultura não é uma banda muito boa. Olha que interessante, todas elas possuem essa primeira afirmação aqui, né? Então a gente não consegue matar o problema por conta
da primeira afirmação. Qual o conectivo que a gente vai negar o E? Não é o OU? Então essa aqui não pode ser a letra A, que está com o E, pode ser a letra B, pode ser a letra D, não pode ser a letra C. Só sobrou duas alternativas. Então, Angra é uma banda superestimada? Não, não é, que a gente precisa negar também a segunda. Então só nos resta a letra D. Bom, e você pode estar se perguntando, né? Quem aí é um pouco mais curioso e que não aceitou, né? Que eu coloquei direto que a negação aqui é você negar todo mundo e o conector, poderia, né, ficar perguntando, pô, mas como é que você sabe disso? Você fazer a negação da proposição, basicamente, é o que você está fazendo, né? O que seria o P negado e o Q negado? A negação de cada afirmação. É você fazer a negação individual de cada uma delas. Onde é F, vira V. E onde é V, vira F. Você vai precisar fazer isso uma vez só na sua vida. Depois você já vai saber. Automaticamente, tá? Então o que a gente precisa fazer, né? A gente negou cada uma delas. Agora a gente vai olhar para o conector OU, porque é a negação do E. Negar o conector E, que é a multiplicação, vai ser igual ao OU, que é a soma. F com F, F mais F, lembra que a gente vai olhar para o conector de soma. F mais F é 0 mais 0, né? Tem que dar 0. F mais V, então vai dar 1, né? 1 mais 0 é 1, então vai dar 1. Ó, vamos fazer. Então o primeiro deu F, o segundo deu V. 1 mais 0, V mais F, V. E 1 mais 1 não é V? V com V é V. Então deu F, V, 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 que é essa nossa proposição aqui. Ou seja, deu a mesma resposta que fazer, né, fazendo assim individualmente, utilizando um raciocínio mais rápido, a gente chega na mesma resposta que a gente tinha chegado anteriormente, tá vendo? Quando que duas proposições lógicas são iguais? Quando elas têm a mesma validação lógica, ou seja, todos são na mesma ordem ao mesmo resultado. Então, F, V, 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 F, V, V, V. Portanto, essa segunda validação que a gente fez, utilizando este raciocínio, deu a mesma resposta que o primeiro. Então, a gente sabe que negar ambas as partes e o conector é a mesma coisa que fazer a negação aqui diretamente na resposta. Aí fica a seu critério. Acredito que a primeira forma de fazer seja mais rápida para você acertar na sua questão do seu concurso.